Dando sequência às nossas aulas de Zoologia 2, nós hoje vamos finalizar o grande filo artrópoda, falando um pouquinho das características do subfilo Myriapoda, né? Lembrando que o filo artrópoda, subdividido nos subfilos Trilobitomorpha, Chelicerata, Crustácea, Hexápoda e, para finalizar os artrópodos, hoje mostrarei para vocês, então, características do subfilo Myriapoda. Os miriápodos e os insetos, eles são agrupados num táxon, né, chamado Tracheata, tá? Que é o maior táxon de artrópodos. São animais, né, são artrópodos que apresentam cabeça com um único par de antenas. O segundo segmento da cabeça é vestigial. As trocas de gases ocorrem através de traqueias, que vão se abrir através de espiráculos na lateral do abdômen dos miriápodos e dos insetos. E nestes artrópodos, a excreção é realizada por túbulos de Malpighi, que estão localizados no tronco, e pelos nefrídeos saculiformes, que são também chamados de glândulas coxais. O subfilo Myriapoda, ele inclui então 13.000 espécies de artrópodos que necessitam de um ambiente úmido, pois a cutícula, né, o exoesqueleto, ele é permeável e não apresenta os lipídios e a cera característico dos aracnídeos e dos insetos. Os miriápodos, eles são subdivididos em 4 classes. Acredito que vocês já tenham ouvido falar de 2 delas, que são a classe Quilópoda e a classe Diplópoda, né? São conhecidos, né, como piolho de cobra, lacraia, centopeia. E outras 2 classes com menos representantes, que são a classe Paurópoda e Sinfila. Essas 2 classes, então, eu não vou trazer características delas aqui, mas o dia em que vocês ouvirem falar em classe Paurópoda e classe Sinfila, com certeza estão se referindo a representantes do subfilo Myriapoda. Os miriápodos têm, então, o corpo alongado, constituído, então, de uma cabeça, mais um tronco constituído por muitos segmentos, e com apêndices em cada um dos segmentos. Todos os apêndices da cabeça e do tronco são unirrimes, assim como são nos insetos. Eles têm um par de antenas, um par de mandíbulas, e as segundas maxilas podem estar parcialmente ou completamente fundidas ou até mesmo ausentes em alguns miriápodos. O lábio, né, que é uma peça bucal, forma o teto da cavidade pré-oral nestes artrópodos. Eles não apresentam ocelos medianos, mas eles apresentam olhos laterais do tipo simples, então o olho não é composto, o olho simples. Como eu comentei anteriormente, o exoesqueleto sem camada serosa bem desenvolvida, tá? Então eles não têm aquela camada adicional de cera, então, portanto, são artrópodos que vivem em ambientes úmidos e muitas espécies de miriápodos apresentam glândulas repugnatórias laterais nos segmentos do tronco, que são utilizadas muitas vezes para defesa. Eles apresentam órgãos de Thomas Varre na cabeça, que são prováveis higroreceptores, então são órgãos sensoriais que vão detectar a presença de água no ambiente. As trocas gasosas ocorrem através das traqueias, nas quais os espiráculos geralmente não podem, né, se fechar, eles se manter sempre abertos, estão localizados nas laterais dos segmentos do tronco. Excreções por túbulos de Malpighi e também apresentam nefrídeos saculiformes. O coração é tubular dorsal, se estendendo por todo o tronco. O sistema nervoso não é fortemente cefalizado. Eles apresentam, né, um cérebro tripartite, dividido então em 3 regiões, o proto, o deutero e o tritocérebro.
E, além disso, apresentam conectivos circunentéricos e um pequeno gânglio subesofágico. Nesses artrópodos, a cópula é indireta, ou seja, o macho vai transferir de uma maneira indireta os espermatozoides para a fêmea. Então, o que subentende-se que ele não tem, né, uma estrutura copulatória. E eles têm desenvolvimento direto, ou seja, do ovo já eclode um animalzinho semelhante ao adulto. São artrópodos que vivem sob pedras e madeira, dentro do solo e no humus de regiões temperadas e tropicais. Então, eles são muito característicos em ambientes úmidos de regiões temperadas e tropicais também. Bom, vou mostrar para vocês, então, características da classe Quilópoda. Os quilópodos apresentam numerosos segmentos no tronco, não fundidos, e cada um contendo um par de pernas. Então, eles podem ter de 15 a 191 pares de pernas, né? E eles são conhecidos popularmente como lacraias. E esses miriápodos, né, os quilópodos, apresentam uma ampla distribuição mundial. Então, são encontrados no mundo todo, tendo hábitos noturnos, eles são predadores e eles apresentam garras de veneno para a captura da sua presa, que se abrem nas forcípulas, tá? Que são essas estruturas que eu mostro aqui para vocês, aqui nessa região da cabeça. Os quilópodos têm em torno de 2.800 espécies, 200 espécies neotropicais, sendo 150 aqui no Brasil, e eles medem, em média, de 3 a 6 centímetros de comprimento. Nessa imagem aqui, vocês podem observar uma espécie maior de lacraia aqui, podendo atingir aí, né, até mais ou menos 10 centímetros de comprimento. Os quilópodos apresentam uma cabeça recoberta, então, por um escudo cefálico. A gente fala que eles são trignatos, porque eles têm 3 apêndices bucais, né, 3 pares de apêndices bucais, que são um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. Tá? Um dos pares de maxilas, o segundo par, ele é grande, com porção móvel, que é o telopodito, em formato de garra. Tá? O primeiro segmento do tronco apresentam as forcípulas, tá? Que é uma característica exclusiva dos quilópodos, tá? Que apresentam, então, né, veneno. Então, as forcípulas são as garras através das quais os quilópoda, eles inoculam o veneno que é utilizado, então, para manipulação e captura do seu alimento, uma vez que eles são predadores. Na região posterior, eles apresentam as pernas anais, no último segmento do tronco, sem função locomotora, mas são estruturas sensoriais, defensivas ou agressivas, com forma de antena ou de pinça. Então, na porção posterior, as pernas anais, com função sensorial, defensiva ou agressiva. Tá? Então, nós temos um quilópodo, né, constituído por uma cabeça e um tronco alongado, contendo cada um par de apêndices. E os quilópodos, então, apresentam no primeiro segmento do tronco as forcípulas, né, que são as garras de veneno. Como a gente observa, então, aqui nessa imagem. Então, cada anel é formado por 2 segmentos fundidos, portanto, constituindo 2 pares de apêndices, cada um dos anéis. Bom, falei então, né, do grande filo artrópoda, né, com os seus 5 subfilos, né, o subfilo trilobitomorfa, que são artrópodos extintos, né, os trilobitas. Depois falei dos quiricerados, que inclui as aranhas do mar, os caranguejos ferradura e os aracnídeos, né, como por exemplo as aranhas, os escorpiões, os pseudoescorpiões, os ácaros, os opiliões,
Depois mostrei para vocês característica de um grupo de artrópodos que são basicamente aquáticos, que são os crustáceos, e posteriormente então falei do maior grupo, né, de artrópodos, que é o subfilo Hexapoda, que inclui então a classe insecta, contendo então a maior diversidade de animais do planeta, em torno de 1 milhão de espécies. Tá? Para finalizar então essa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho então de dois filos, que são o filo Onychophora e o filo Tardígrada, que são considerados os grupos irmão dos artrópodos. Então, Onychophora, Tardígrada e filo Artrópoda formam em conjunto o superfilo Panartrópoda, tá? Porque eles apresentam algumas características semelhantes, como, por exemplo, similaridade na anatomia, no desenvolvimento e também sequências de nucleotídeos. Ambos têm o corpo segmentado, apêndices segmentares pareados e um exoesqueleto que deve sofrer mudas para permitir o crescimento. Tá? Então, esses três filos apresentam características em comum e, portanto, então são alocados dentro do grande superfilo Panartrópoda. Vou mostrar para vocês, então, algumas características morfológicas do filo Onychophora. Né? A palavra Onychophora é formada, então, por onyche, que quer dizer garra, e for, que quer dizer portar. Então, são animais portadores de garra. Os onychóforos são animais terrestres, vermiformes, com fortes semelhanças com os artrópodos e em menor escala com os anelídeos. Alguns cientistas chamam eles de fósseis vivos, pelo fato de terem surgido, né, evoluído há milhões de anos atrás, e também alguns consideram eles como elos perdidos. Tá? Eles são chamados de vermes caminhantes por possuírem pernas, né? Então eles têm o corpo muitas vezes aveludado, né, muito parecido com o dos vermes, só que eles apresentam, né, os apêndices articulados, as pernas. Eles vivem nos trópicos e zonas temperadas do hemisfério sul. Têm hábitos noturnos e com fototaxia negativa, ou seja, na presença da luz, eles têm a tendência a se esconder. Então, eles têm hábitos crípticos, né, saindo somente à noite para suas atividades de forrejamento, né, de alimentação e também para reprodução. São encontrados em ambientes úmidos e geralmente escuros de florestas tropicais. Tá? E eles têm uma grande característica que é a capacidade de tornarem-se dormentes quando as condições ambientais são desfavoráveis, né? Principalmente na época do frio ou da seca. Bom, os onychóforas, eles têm o corpo mole e a pele é seca e aveludada, como eu comentei anteriormente. São vermiformes e com numerosos apêndices segmentares pareados. O corpo é cilíndrico em seção transversal, embora achatado ventralmente, tá? E coberto por numerosas papilas grandes e pequenas, tá? Ao longo do corpo, então, a gente pode perceber numerosas papilas, né, projeções, mas que são geralmente pequenas. Então, ele é cilíndrico, mas na seção dorsal e ventralmente ele é achatado. O tamanho varia de 5 milímetros a 15 centímetros de comprimento. São animais segmentados e com repetição de apêndices, de ósseos, né, que são as aberturas do coração, repetição de nefrídeos e também de glândulos, tá? Entretanto, o corpo não apresenta esses sinais externos das divisões segmentares. Então, se a gente olhar externamente o onychóforo, nós não vamos perceber a segmentação corpórea, mas eles são, sim, metaméricos, porque eles têm apêndices, né, estruturas que se repetem internamente, né? Externamente, o que se repete são os apêndices locomotores
internamente os ósseos, os nefrídeos e gânglios, tá? E além disso, a gente percebe então um espaçamento regular entre os apêndices. Os unicóforos, então, têm o corpo constituído de uma cabeça, com 3 pares de apêndices, que são um par de antenas sensoriais, um par de mandíbulas e um par de papilas orais, que são usadas para capturar presas. O tronco é constituído de 13 a 43 pares de apêndices unirremes, curtos e robustos, né? Então são pernas carnosas, então são chamadas de lobópodos, tá? E que apresentam na sua extremidade um par de garras esclerotizadas. Então, os lobópodos são pernas, né? São apêndices unirremes, curtos, robustos, carnosos, né, chamados de lobópodos, e que apresentam nas suas extremidades garras esclerotizadas. Tá? Cada perna, então, possui um órgão coxal, que vai absorver a água do substrato, e as glândulas crurais, que fazem a excreção através de papilas. Tá? Então, aqui mostrando as antenas, as mandíbulas, a papila oral e os lobópodos aqui, que são essas pernas carnosas, robustas, encontradas nas laterais do corpo dos unicóforos, certo? Bom, os unicóforos, então, eles apresentam adaptações ao hábito terrestre, como, por exemplo, eles têm hábitos noturnos e são fotonegativos, então geralmente estão restritos a florestas úmidas, né, florestas pluviais, trocas gasosas realizadas por traqueias, né, os espiráculos então se abrindo na lateral do tronco, fertilização interna, então a fecundação é interna, e do ovo já eclode um animalzinho semelhante ao adulto, então não tem fase larval, né? O que libera eles da necessidade da água, tá? E eles apresentam papilas orais, né? E também glândulas adesivas para estratégia de predação. Então, são características que adaptaram os unicóforos ao hábito terrestre. Tá? E uma característica, como eu falei, dos unicóforos é que eles podem reduzir a sua taxa metabólica extremamente e se tornarem dormentes, né? E quando as condições do ambiente voltarem a ser favoráveis, eles voltam às suas atividades normais. Bom, outro filo, né, que juntamente com os unicóforos e os artrópodos formam o grande superfilo Panartrópoda, é o filo tardígrado. Tá? Tardos quer dizer lento e grados passo. Então, são animais do passo lento. Né? Os tardígrados, eles são conhecidos popularmente como ursos d'água, né? Em torno de 800 espécies. Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem observar, né, a semelhança, né, da região cefálica, né, da cabeça, com ursos. Tá? Eles têm um tamanho pequeno, em torno de 100 a 150 micrômetros, então muitas vezes eles são invisíveis aos nossos olhos, né, aos olhos nus, então eles precisam, né, nós precisamos do auxílio de lupa e microscópio para poder observá-los, e eles apresentam hábitos crípticos, ou seja, eles vivem escondidos, sendo comuns em ambientes aquáticos ou semiaquáticos. Nós temos espécies marinhas, ducícolas e terrestres, intermitentemente úmidos, então eles vivem associados a musgos terrestres, líquens, foliço e em solos expostos a períodos alternados de dessecação e umidade. Tá? Então, nós encontramos os tardígrados, os ursos d'água, em todos os tipos de ambientes, marinho, ducícola e terrestre, mas geralmente terrestre úmido. Tá? São membros característicos de comunidades intersticiais arenosas marinhas, ou seja, eles vivem entre os grãos de areia, né, eles são crípticos. Também podem ser encontrados em fontes termais e algumas espécies podem viver em geleiras também.
Os tardígrados, né, eles têm como característica a formação do tonel, que é chamado, né, de tardígrado criptobiótico, ou seja, quando as condições do ambiente se tornam adversas, especialmente seca e temperaturas extremas, eles vão sofrer dessecação, então eles vão reduzir ao máximo, né, o seu tamanho, eles vão eliminar todo o excesso de água, vão fazer a redução da taxa metabólica e, com isso, o aumento da resistência a condições ambientais adversas. Tá? Então, eles vão se tornar o que a gente chama de tonel, né? Uma espécie de animalzinho em dormência, né? Ou seja, em que as suas atividades praticamente chegam a quase zero. Então, eles só vão ter ali o metabolismo necessário para mantê-los vivos. Então, eles não vão se locomover, vão ficar lá paradinhos, economizando com isso energia. E quando as condições do ambiente voltam a ser favoráveis, eles voltam à sua condição normal. Então, tardígrado criptobiótico nada mais é do que uma forma de sobrevivência dos tardígrados, né? Então, eles se tornam o que a gente chama de tonel. Eles têm o corpo roliço e cilíndrico, então o corpo é bem mais curto quando comparado aos unicóforos. Superficialmente, parece ser composto por 5 segmentos, mas eles possuem cabeça com 3 segmentos e o tronco com 4 ou 5. Então, eles têm, no máximo, 8 segmentos corpóreos. 3 na cabeça, 4 ou 5 no tronco. As pregas transversais na cutícula são enganosas e não correspondem a segmentos verdadeiros. Tá? E cada segmento do tronco possui um par de pernas robustas, né? 4 pares, né? Ou 5, se for 5 segmentos corpóreos, cujas extremidades possuem de 4 a 8 garras retráteis ou discos adesivos, né? As pernas, também assim como nos onicóforos, elas são curtas, robustas, carnosas e são chamadas de lobópodos. Só que nos lobópodos dos tardígrados, eles possuem de 4 a 8 garras retráteis ou discos adesivos, né, na extremidade dos lobópodos.